Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritos Francisco de Assis, hoje é 14 de fevereiro de 2025. Nesse horário das 17h20, nós estudamos essa obra, O Livro dos Médiuns, uma publicação de Allan Kardec. Nós estamos estudando a parte segunda, capítulo 4 da Teoria das Manifestações Físicas. Hoje vamos estudar a questão 78, 78. Mas antes de nós iniciarmos nosso estudo, vamos agradecer a Deus, vamos agradecer a Jesus pela oportunidade que o Senhor nos dá de, reunidos aqui, podermos nos prepararmos cada vez mais para nos tornarmos aqueles trabalhadores que o mestre necessita, né? Trabalhadores bem abnegados, aqueles que realmente podem fazer a grande diferença na seara do Senhor. Mas para isso nós precisamos estudar, precisamos nos preparar. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça hoje, agora e sempre, graças a Deus. Então vamos começar aqui o estudo. Questão 78. Os incrédulos ainda objetam que o fenômeno da suspensão das mesas, sem ponto de apoio, é impossível por ser contrário à lei de gravitação. Responder-lhes-emos que, em primeiro lugar, a negativa não constitui uma prova. Em segundo lugar, que, sendo real o fato, pouco importa contrariar ele todas as leis conhecidas, circunstância que só provaria uma coisa, que ele decorre de uma lei desconhecida. E os negadores não podem alimentar a pretensão de conhecerem todas as leis da natureza. Então, não é porque a pessoa diz isso não existe, né, eu não acredito que o fato não é verdadeiro. Né? Não basta dizer, eu não acredito, pronto, não existe. Não, não. Nós estamos longe, já falamos aqui sobre isso, né, de conhecer todas as leis da natureza. Então, nós não podemos dizer que a coisa não acontece só porque eu não entendo aquilo. Aí ele diz aqui no outro parágrafo: acabamos de explicar uma dessas leis, mas isso não é razão para que eles aceitem. A lei é aquela que ele fala, né? O espírito, ele une, ele tira um pouco do seu fluido, mistura com o fluido do médium, né? E depois imanta o objeto, e o objeto imantado por aquela combinação de fluidos vai fazer o que ele, médium, ele, espírito, deseja que faça, até que o fluido desapareça. Isso é uma lei da natureza, que nós desconhecemos, e que muitas pessoas desconhecem também. Agora, não é porque elas desconhecem que o fato não existe. Né? Então, ele diz: acabamos de explicar uma dessas leis, esse caso aqui, mas isso não é razão para que eles aceitem, precisamente porque ela nos é revelada por espíritos que despiram de a veste terrena. Então, aquele companheiro não acredita nisso, porque isso, quando você diz assim, isso foi a orientação dos espíritos. Ele diz: que história de espírito é isso? É bobagem da cabeça de vocês, né? Mas quem são os espíritos? São aquelas pessoas que hoje estão desencarnadas, mas que estavam encarnadas até há pouco tempo e daqui a pouco estarão de novo encarnadas. Em vez de o ser por espírito que ainda traz essa veste e ter assento na academia. Eles só não acreditam por isso, porque é um desencarnado. Se fosse um encarnado que falasse isso e explicasse, eles aceitariam. De modo que, se o espírito de Arago foi um físico, astrônomo e político francês, tá? Ele nasceu em 26 de fevereiro de 1786 e morreu em 2 de outubro de 1853. Ele confirmou a teoria ondulatória da luz, François-Jean Dominique Arago, né? Então, ele diz aqui: de modo que, se o espírito de Arago foi um grande físico, astrônomo e político francês, vivo na Terra, houvesse enunciado essa lei, tivesse falado sobre essa combinação de fluidos e mantendo o objeto, né?
eles já teriam admitido, de olhos fechados. Mas desde que vem do espírito de Arago morto, se o Arago morto fala isso, eles não acreditam. Então, eles morto é uma utopia. Se o Arago falasse isso em vida, eles acreditariam. Mas se é o Arago morto, eles dizem que é uma utopia. Por que isto? Porque acreditam que, tendo Arago morrido, tudo que nele havia também morreu. Não, isso é o que eles pensam, né? O fulano morreu, fulano era um gênio. Hoje, por exemplo, morreu Cacá Diegues, um dos maiores cineastas brasileiros, né? Que fez aquele filme Bye Bye Brasil, que é maravilhoso, né? Tieta do Agreste e muitos outros filmes. Fantástico. Cacá Diegues morreu? Pronto. Todo o conhecimento dele morreu. É assim que eles pensam. Claro que Mas não. não é. Que Não. desperdício seria, né? Se tornou um dos maiores cineastas brasileiros, fez filmes maravilhosos, né? Como eu também estava vendo hoje uma entrevista do Menescal, que ele é autor da música, né? Bye Bye Brasil, aquela música maravilhosa, que os franceses, quando ele tocou na França essa música, os franceses disseram assim, como é que alguém pode botar numa música, que ele tem uma frase que ele diz assim, e tem um japonês atrás de mim, né? Aí o francês falou para ele, como você pode combinar num verso e tem um japonês atrás de mim? Isso conseguir entrar dentro da música e ela fica espetacular. É porque ele vai citando, e tem um japonês atrás de mim. Aí um compositor francês falou para mim, como esse? E tem um japonês atrás de mim? Aonde você fez essa sacada que isso combina para botar numa música? E eles ficaram encantados com a música Bye Bye Brasil. E é uma música espetacular daquela música. É linda essa música. Então, um Menescal, um Cacá Diegues, né? Um Chico Buarque, essas pessoas vão morrer, todo esse talento, né? Um Van Gogh, acabou tudo. Que desperdício. Que desperdício, meu Deus. É um desperdício. É claro que não desaparece, graças a Deus. É claro que desaparece, né? Então, é o que ele diz aqui. Porque esses incrédulos acreditam que Pedro Arago, que era um grande filósofo, astrônomo e político, morrido, todo conhecimento que havia dele também morreu. Não temos, diz Kardec, a presunção de os dissuadir desse pensamento. Entretanto, como tal objeção pode causar embaraço a algumas pessoas, tentaremos dar-lhes resposta colocando-nos no ponto de vista em que eles se colocam, isto é, abstraindo por instante da teoria da animação factícia, porque eles acham que aquela animação do objeto pulando é uma fantasia. E voltando a esse assunto que a gente está falando do desperdício, eu me lembro muito bem, eu devia ter uns 11, 10, 11 anos, quando a madrasta do meu pai, né, que eu chamava minha avó, Dona Maria Dolores, que já se encontra no plano espiritual, ela era espiritualista, seguidora de Alziro Zaru, né? Todo mundo conheceu Alziro Zaru. E um dia, conversando lá em casa, né? Assim que outra vez falou, conversando lá em casa, ela falou sobre reencarnação para mim. Eu estava assim, eu e ela, eu sempre gostava de conversar muito, né? Ainda mais com pessoas idosas aí, eu adorava conversar. Eu e ela, a gente, quando sentava, era horas e horas conversando. Meu pai até dizia: Nossa, Laranilda e Dona Maria, que era a madrasta dele, não vão ficar conversando aí o dia todo. A gente conversava com de assunto para caramba. E ela fala comigo sobre isso, sobre reencarnação, que é o conhecimento que ela tinha, que era muito pouco, né? Mas o principal ela tinha na cabeça dela. Reencarnação, você vai voltar a ter uma outra vida. Tudo que você sabe não vai desaparecer, continua com você. Quando ela falou isso para mim, gente, aquilo me deu um alívio. Eu tinha mais ou menos 10 anos. Um alívio tão grande, porque eu já era uma pessoa muito curiosa, e já lia, já gostava muito de ler. Desde que eu aprendi a ler, eu comecei a ler. Então, aquilo me deu um alívio, tipo assim, alívio, esperança, e digo assim, temos projetos a realizar. Coisa assim, quer dizer que isso é verdade? Aquilo já saiu aquela luzinha, sabe? Eu digo, opa, isso é bom, isso é bom. Eu fiquei feliz,
Por causa disso. Que essa história que morreu, acabou, que horror. Horrível. É um horror esse troço. Morreu, acabou. Né? Eu nunca gostei dessa teoria. 79. Quando se produz o vácuo da campânula da máquina pneumática, é uma máquina que eu não sei explicar como é que é, era daquele tempo de lá, né? Essa campânula adere com força tal ao seu suporte que impossível se torna suspendê-la, devido ao peso da coluna de ar que sobre ela faz pressão. Deixe entrar o ar e a campânula pode ser levantada com a maior facilidade, porque o ar que ele fica por baixo contrabalança o ar que pela parte exterior comprime. Contudo, se ninguém lhe tocar, ela permanecerá assente no suporte por efeito da lei da gravidade. Agora, comprima-se-lhe o ar do interior, desce-lhe em densidade maior, que a do que está por fora e a campânula se erguerá, apesar da gravidade. Eu não sei explicar bem isso, porque eu não sei como funciona essa campânula. Realmente, gente, eu vou ter que fazer a pesquisa, até porque é um objeto que não existe mais, né? Eu acredito que não exista mais. Aí ele diz que, se a corrente de ar for violenta e rápida, a mesma campânula se manterá suspensa no ar, sem nenhum ponto visível de apoio à guisa desses bonecos que se fazem rodopiar em cima de um repuxo d'água. Porque então o fluido universal, que é o elemento de toda a natureza acumulado em torno da mesa, não poderia ter a propriedade de diminuir ou aumentar o peso específico relativo. Eu estou lendo isso aqui e me veio à cabeça assim, uma pipa. Eu estava observando. Eu estava lendo aqui e, de repente, veio para a minha cabeça, até acho que é algum amigo espiritual. Eu falei, quando ela não vai rolar, uma pipa. Pipa está no chão. De repente, bate o vento e a danada sobe. E detalhe, se você quem já segurou pipa, né, sabe a pressão que ela faz. Você tem que segurar o carretel quando você está com a pipa presa no carretel, né? Você tem que segurar o carretel com força, porque ela faz uma pressão muito grande. E se a linha não for uma linha forte, ela arrebenta ali e vai embora. Porque você, ó, ela faz uma pressão. E o pessoal que sabia fazer, o pessoal falava de bicar, aquelas coisas todas para cruzar, né? Porque lá do Rio a pipa é aquela pipa tradicional. Assim. Aqui em Petrópolis eu não sei como é que é. Mas no Rio ela faz isso e depois faz aqui. Um biquinho aqui. E tem o rabo, a pipa, né? Então ela é reta em cima, e ela tem dois negócios assim, faz assim, e tem uma cruz no meio, e aí tem a rabiola, aquela coisa toda. A rabiola muito comprida, e tem a pipa e o peão, né? O peão grandão, meu pai fazia em casa com bambu. Naquela época, papai fazia pipa com bambu, né? Meu filho é apaixonado por pipa, viaja para São Paulo para participar de campeonato de pipa. Minha família é toda ligada de pipa, né? Desde criança, todos homens, meu pai, meu filho, meu irmão, meu sobrinho, todo mundo é apaixonado por pipa. Até meu filho. Até hoje eu tenho lá na casa da minha mãe o rolo de linha dele, essas coisas assim, né? Então, eu convivi muito com isso, soltava a pipa também. Então, a pipa ela faz uma pressão violenta. E quando o vento acaba, ela cai, né? Ela cai tranquilamente. Ela vem embora do chão. E para você levantar, se não tiver vento, não levanta. Agora, bateu uma brisa, você começa assim, ó, ela vai, daqui a pouco ela está lá em cima. E as cruzas? Né? É o escuro de uma pipa, quando aí de repente me estanca, vai embora, a outra fica. Quando você, às vezes, até consegue trazer a pipa com a pipa do outro, enrolar, aí você começa correndo para poder e você traz, e era a grande festa quando você cruzava e cortava a pipa do outro e ainda trazia a pipa da pessoa, e às vezes a pessoa vinha pedir, pô, me devolve a minha pipa aí. Era muito engraçado isso, né? Então, ele fala foi isso, né? A pessoa olhando aquilo, sem entender como é que funciona, vai pensar o quê? Ah, isso é mágico. Mas não é. É uma lei da natureza, né? Então, ele diz aqui, por que então o fluido universal, que é o elemento de toda a natureza, acumulado em torno da mesa, não poderia ter a propriedade de diminuir ou aumentar o peso específico relativo, como faz o ar,
com a campânula da máquina pneumática. Como faz o gás hidrogênio com os balões, sem que para isso seja necessária a derrogação da lei da gravidade, né? Não tem, você tem um balão de gás para festinha, você enche com a boca ou então com aquela maquininha, né? Ele fica ali, você até consegue amarrar no lugarzinho, mas ele não vai longe. Mas se você pegar o gás e injetar, ele fica ó, lá em cima. Aí a criança, às vezes, compra um balãozinho com gás, né? Aí, de repente, solta, ele vai embora. Ele vai embora. A outra não. A outra bola que você enche com ar da boca, ou você enche com a bombinha, essa não vai. Só se der um ventaval que pode levar. Mas essa vai um pouquinho cair no chão, né? Mas a outra não. Então, diz aqui, como faz o gás hidrogênio, porque na época do Kardec já tinha aqueles balões, né? Balões que levavam pessoas, inclusive. Como faz o gás hidrogênio com os balões, sem que para isso seja necessária a derrogação da lei de gravidade. Inclusive, na Guerra da Secessão, lá nos Estados Unidos, foi usado como arma já, os balões, né? Conheceis, porventura, todas as propriedades e todo o poder desse fluido? Não. Pois então não negueis a realidade de um fato, apenas por não poderes explicar. A gente conhece todo o poder do fluido cósmico universal? Claro que não. Então não vamos poder negar essa realidade, né? 80. Voltemos à teoria do movimento da mesa. Se pelo meio indicado o espírito pode suspender uma mesa, também pode suspender qualquer outra coisa. Uma poltrona, por exemplo. Se pode levantar uma poltrona, também pode tendo força suficiente, levantá-la com uma pessoa assentada nela. Aí está a explicação do fenômeno que o Sr. Rome produziu inúmeras vezes, consigo mesmo e com outras pessoas. O Sr. Rome era um médio de efeitos físicos. Repetiu durante uma viagem a Londres, e para provar que os espectadores não eram joguetes de uma ilusão de ótica, fez no forro, enquanto suspenso, uma marca a lápis, e que muitas pessoas lhe passassem por baixo. E fez muita gente passar por baixo da poltrona. Ele estava flutuando com a poltrona e fazia as pessoas passar. Tem até um médium russo, que não era espírita, ele é médium, que ele era muitas vezes convidado pelo czar, né, e uma baronesa russa também muito famosa, e ele ia para o castelo deles e fazia um espetáculo. Ele sentava numa cadeira e era aqueles palácios lindos, né, de 2, 3 andares na Rússia, e ele flutuava, saía pela janela, pela varanda, flutuando, sentado na cadeira, e flutuando, subia e entrava pela janela do andar de cima. E a cadeira se pousava no salão. Mirabelli era um médium italiano, viveu aqui no Brasil, fazia coisas extraordinárias. Só que Mirabelli era um espiritualista, que mostrando que a mediunidade não é só de espíritas. Ele se complicou um pouquinho, questões morais, vaidade, orgulho, deu complicada na vida dele com essa coisa, né? Já Peixotinho, que era também um médium de inúmeros talentos, inclusive de efeitos físicos, não, era altamente moralizado. Então, não se complicou com isso. Peixotinho é um médium extraordinário, extraordinário. Inclusive, a filha de Peixotinho, ela contando nas suas memórias que, quando ela ficava doente, o médico dela era o doutor Bezerra de Menezes. Ele se materializava na casa dela. E quando o pai dela tinha que sair, ela tinha que ficar em casa doente, quem cuidava dela era a irmã Sheila, era a enfermeira dela. Era. E ela diz, doutor Bezerra, ela também era médica, claro, né? Doutor Bezerra e irmã Sheila se materializavam. Aí doutor Bezerra me tratava, né? Porque na época não era médico, né? Doutor Bezerra me tratava, irmã Sheila que cuidava de mim, me dava os remédios, e vários espíritos, quando tinha reunião na casa dela de evangelho, os espíritos iam para lá e se materializavam na casa dela. Participavam da reunião todos materializados. E o Chico ia muito na casa dele, Peixotinho, era muito amigo do Chico, né? Era um médium extraordinário, Peixotinho. Extraordinário, mas altamente moralizado. Ao contrário do Mirabelli. Tem livros do Mirabelli, eu tenho até um, né? As coisas que ele fazia, coisas extraordinárias. Então, esses médiuns sempre existiram. E não é que eles não eram espíritas, né?
eram espiritualistas, mas eram médios de grande capacidade, né? Então, essa coisa de como o doutor Home aqui era médium, né? Como nós sabemos, era igual. Um dos mais extraordinários médios que já existiu. Era igual. Inclusive, tem Pior. ele, né? Item 81. Falamos há pouco do possível aumento de peso. Efetivamente, esse é um fenômeno que às vezes se produz e que nada apresenta de mais anormal do que a prodigiosa resistência da campânula sob a pressão da coluna atmosférica. Tem-se visto, sob a influência de certos médios, objetos muito leves oferecerem idêntica resistência e, em seguida, cederem de repente ao menor esforço. Então, às vezes, ele quer levantar um lápis, e o lápis não levanta, oferece resistência. E, de repente, o lápis começa a flutuar, né? Na experiência de que acima tratamos, a campânula não se torna realmente mais nem menos pesada em si mesma, mas parece ter maior peso por efeito da causa exterior que sobre ela atua. O mesmo provavelmente se dá aqui. A mesa tem sempre o mesmo peso intrínseco, porquanto sua massa não aumentou. Se a mesa pesa 10 quilos, é 10 quilos. Não é que ela tem sempre. Porém, uma força estranha se lhe opõe ao movimento. E essa causa pode residir nos fluidos ambientes que a penetram, que o fluido penetra o objeto, como reside no ar, a que aumenta ou diminui o peso aparente da campânula ou da mesa. Fazer a experiência da campânula pneumática diante de um campônio ignorante, vamos falar aí da pipa, né? Ou do balão na frente de uma pessoa que não tem conhecimento de nada, precisa muito, né? Sem ser isso aqui, vamos lembrar de Anhanguera, que pegou um pouco de aguardente, colocou numa tigela, né? Misturado com água, e acendeu fogo. A tigela começou a pegar fogo. Aí o que ele fez? Pegou e jogou, joga aguardente no rio. O pessoal jogou, ele tacou fogo, o rio foi pegar fogo, porque aí os índios ficaram apavorados, porque ele disse que tinha o poder de tacar fogo em todas as águas. Entendeu? É Diabo Velho, um negócio assim, o apelido dele. Gente, não é? Ele jogou a manga na água dele do rio. O índio não tinha a mínima ideia do que se trata. Um fenômeno. Para ele era água Né? ali dentro. Ele joga que é ardente, a transparência igual da água, né? Jogou e tacou fogo. Enquanto tivesse aguardente na ria, ia pegar fogo. O aguardente evaporasse, acabou o fogo. Não é assim? Acabou o fogo. Mas, ó, fez ali, né? Um efeito assustador para aqueles índios que não conheciam como fazer aquele fenômeno, né? E com isso ele escravizou um monte de índio. E os índios faziam tudo que eles queriam que fizesse, que ele ameaçava tacar fogo em todas as águas do rio. Já pensou secar a água dos rios? Né? Então, né? Veja, acho que é Anhanguera, né? Não, Domingos Jorge Velho é o nome dele, né? Mas, deixa eu só escrever aqui. Eu sei que o apelido era Anhanguera mesmo. Deixa eu ver aqui, eu gosto de. Não? Não sei. Eu falei porque eu não. A gente acaba confundindo. Anhanguera, eram tantos, né? Anhanguera, da faculdade. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver aqui. Bandeirantes, né? Era um bandeirante, né? Bandeirante. Bandeirante. Anhanguera. Bartolomeu Bueno da Silva, foi um bandeirante paulista. Né? Eu não sei, eu não tenho certeza desse que está com fogo lá. Colocou água colocou fogo na água, né? Vou botar aqui só para a gente. Colocou fogo na água só para a gente ter certeza quem é o
Meu Eu, professor de história. eu... Ah, deixa. Bandeira. Ficou ali, É, esperando. bandeirante. Só para a gente esclarecer, gente. Eu gosto de fazer essas coisas, né? Bartolomeu Bueno da Silva pôs fogo, Bartolomeu, Bartolomeu Bueno da Silva pôs fogo a uma tigela contendo aguardente, afirmando que, se não informasse o local de onde eles retiravam o ouro, lançaria fogo em todos os rios e fontes. Bartolomeu Bueno da Silva ou Anhanguera, tá certo? Bartolomeu Bueno da Silva ou Anhanguera. Ele que ameaçou que, se não dissesse onde estava a mina de ouro, ele lançaria fogo em todos os rios e fontes. E como os índios não sabiam que aquilo era uma coisa simples, né? Que era o álcool é inflamável, eles obedeceram. Então, tá certo, Bartolomeu Bueno da Silva ou Anhanguera, o incendiário, né? Então, incendiário, bota incendiário mesmo. então, vamos lá. Eu gosto de usar esse exemplo. Esse é o exemplo, para mim, é um dos melhores exemplos do não saber, né? A nossa ignorância nos leva a sermos enganados, ou seduzidos, ou dominados. Por isso que Jesus disse assim, né? Deixe brilhar a tua luz. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará das trevas da ignorância. Ignorância do índio, quer dizer, ignorância porque ele não conhecia o fenômeno e deixou ser dominado, né, pelo bandeirante, que era muito esperto. Então, eles aqui, né, fazer a experiência da campânula pneumática diante de um campônio ignorante, incapaz de compreender que o que atua é o ar, que ele não vê, e não vos será difícil persuadi-lo de que aquilo é obra do diabo. Porque eles falaram para ele, era, o homem é o diabo, né? Dirão talvez que, sendo imponderável esse fluido, não pode ser pesado, não pode ser visto, o acúmulo dele não pode aumentar o peso de qualquer objeto. De acordo, mas notai que, se nos servimos do termo acúmulo, foi por comparação. Não porque assimilemos em absoluto aquele fluido ao ar. Ele é imponderável, seja. Entretanto, nada prova que o é. Desconhecemos a sua natureza íntima. A gente usa imponderável a palavra porque eu não posso pesar, eu não posso pegar, eu não posso ver. Mas a gente não sabe a sua composição. Ninguém conhece a composição do fluido universal, tá? Por isso a gente diz assim, é imponderável. Desconhecemos a sua natureza íntima e estamos longe de lhe conhecer todas as propriedades. A gente já conhece algumas, né? Antes que se houvesse experimentado a gravidade do ar, ninguém suspeitava dos efeitos dessa mesma gravidade. Também a eletricidade se classifica entre os fluidos imponderáveis. No entanto, um corpo pode ser fixado por uma corrente elétrica e oferecer grande resistência a quem queira suspendê-lo. Tornou-se assim aparentemente mais pesado. Porém, lógico afirmar-se que o suporte não existe, simplesmente por não ser visível. O espírito pode ter alavancas que nos sejam desconhecidas. A natureza nos prova todos os dias que o seu poder ultrapassa os limites do testemunho dos sentidos. Então, é só ver o avião, gente. Imagine, por exemplo, né, Peso enorme, né? as tribos indígenas lá da selva. Quando eles olham para o céu e veem aqueles aviões, que o avião eles vêm, ele passa por cima da floresta amazônica. Ele passa e joga flechas. Quando eles veem helicópteros chegando até para trazer alimento, ou no caso da vacina, eles jogam flecha. Porque eles não conseguem entender o que é aquilo. Um pássaro de ferro. Detalhe, eles nem o ferro, eles conhecem, né? É verdade. Eles conhecem, pode ser até o mineral, mas o ferro trabalhado como a gente, eles não têm acesso, né? A não ser a argila para fazer o barro, para fazer seus instrumentos, a pedra, né? Mas o ferro, como explicar aquele troço, aquele pássaro grande voando, descendo, subindo, com hélice em cima e carregando gente? Eu fico imaginando como é que aquilo funciona na cabeça desses índios, desses indígenas. Como é que funciona? Né? Eles não conhecem aquilo. Eles não sabem explicar como é que isso pode ocorrer. Né?
É difícil, já é diferente da gente. De repente aparece um disco voador, vai ficar todo mundo assim, meu Deus, é um disco voador. Mas tu já sabe que é um objeto, né, não identificado. Objeto extraterrestre não identificado, é um disco voador. Por quê? Porque tu conhece o avião. Quem conhece o avião? Ele pode vir, ficar visível, invisível para você, você vai ficar assustado dependendo do tamanho do bicho, mas tu sabe que é uma nave especial e que carrega uma tripulação e que viaja a distâncias incomensuráveis, né? Tu já tem essa base. Então você não vai poder dizer, oh meu Deus, que bicho é esse? Então não vai poder dizer, né? Então ele diz aqui, o espírito, só por uma causa semelhante se pode explicar o singular fenômeno, tantas vezes observado, de uma pessoa fraca e delicada levantar com 2 dedos sem esforço, como se tratasse de uma pena um homem forte e robusto, juntamente com a cadeira em que está sentado. As intermitências da faculdade provam que a causa é estranha à pessoa que produz o fenômeno. Então, as opiniões dos encarnados, né, sobre os fatos espirituais estão repletas de teorias. Cada um vai dar a sua teoria, pois desconhecemos a maioria das leis que regem os fenômenos espirituais. Então, a gente vê um fenômeno desse, então cada um vai dar uma teoria. Por quê? Porque a gente não conhece todas as leis que regem os fenômenos espirituais. Então a gente começa a deduzir. Eu acho que é assim, assim, assim. Eu acho que isso funciona assim, assim, assim. Mas bater martelo a gente não sabe. Agora a gente vai entrar no capítulo 5, né? Das manifestações físicas espontâneas. Questão 82. São provocados os fenômenos de que acabamos de falar. Sucede, porém, às vezes, produzirem-se espontaneamente, sem intervenção da vontade, até mesmo contra a vontade, pois que frequentemente se tornam muito importunos. Tem alguns fenômenos que, às vezes, né, são até um pouco importunos, porque você não quer que aquilo aconteça e aquilo acontece, né? Esses de batida, as coisas pegar fogo dentro de casa, essas coisas assim, né? Além disso, para excluir a suposição de que possam ser efeito de imaginação sobreexcitada pelas ideias espíritas, há a circunstância de que se produz entre pessoas que nunca ouviram falar disso, e exatamente quando menos por semelhante coisa esperavam. Tem pessoas que não são espíritas, que nunca ouviram falar desses fenômenos, mas que produzem o fenômeno. Produzem o fenômeno. Então, olha aqui. Tais fenômenos a que se poderia dar o nome de espiritismo prático natural são muito importantes por não permitirem a suspeita de conivência. Por exemplo, tem pessoas que são médios de cura, mas que não são nem espíritas, nem religiosos. São ateus, mas são médios de cura. Podem curar pela imposição de mãos. Têm essa mediunidade, mas não são religiosos. Né? Por isso mesmo, recomendamos às pessoas que se ocupam com os fatos espíritas que registrem todos os desses gêneros que lhes chegam ao conhecimento, mas, sobretudo, que lhes verifiquem cuidadosamente a realidade, mediante pormenorizado estudo das circunstâncias, a fim de adquirirem a certeza de que não são joguetes de uma ilusão ou de uma mistificação. Ele está dizendo, se você vê um fenômeno desse acontecendo, registra, anota o dia que aconteceu, o horário que aconteceu, quem estava presente, como aconteceu, todos os detalhes. Mas também analise todas as circunstâncias para ver se não pode ter havido ali alguma tramóiazinha, né? 83. De todas as manifestações espíritas, as mais simples e mais frequentes são os ruídos e as pancadas. Né? O Beto escuta pra caramba. Neste caso, principalmente, é que se deve temer a ilusão, porquanto uma infinidade de causas naturais pode produzi-las. O vento que sibila ou que agita o objeto,
um corpo que se move por si mesmo sem que ninguém perceba, um efeito acústico, um animal escondido, um inseto, etc. Até mesmo a malícia dos brincalhões de mau gosto. Aliás, os ruídos espíritas apresentam um caráter especial, revelando intensidade e timbre muito variado, que os tornam facilmente reconhecíveis e não permitem sejam confundidos com os talidos da madeira, com as crepitações do fogo ou com o tic-tac monótono do relógio. Então, quem já presenciou, já vivenciou um fato desse, percebe a sutileza do fenômeno e que aquele fenômeno não poderia ter sido mistificado. Eu já contei para vocês inúmeras vezes o que aconteceu comigo. Uma vez que eu cheguei no CIOI, eram as 3 horas da tarde, só estava eu e seu Antônio. Mas seu Antônio estava lá no final do corredor, uma distância assim, de quase 30 metros de mim. E eu entrei e eu vi ele lá embaixo, lá embaixo. E tinha um jardinzinho com as florzinhas roxas, e eu fiquei ali admirando aquelas florzinhas, estava muito cheio de florzinha roxa, era lindo, lindo. E eu não falei, pensei, olhando para as flores, eu pensei, que flores serão essas? E uma voz muito suave, muito meiga e delicada, falou no meu ouvido de tal forma que eu senti o calor do hálito dela na minha face. Ela disse, era uma voz até feminina, são as flores da felicidade. E eu, na hora, foi tão nítido, tão assim, até por causa do calor, que eu pensei que fosse o Antônio. E eu até pensei assim, nossa, seu Antônio, entendeu? Falando com o no meu rosto. Aí me virei, meu olho estava lá no final do corredor, nem dava tempo dele vir. Eu tinha visto o homem lá, como é que ele até. E eu fiquei assustada. Mas aí eu sorri e falei, só pode ter sido o espírito. Porque eu fiz uma pergunta mental. E imediatamente me respondeu, na mesma hora. Não foi nem um minuto. Foi eu acabar de pensar. Ele falou, ela, para mim, devia ser uma mulher. Ela falou, são as flores da felicidade. Eu nunca esqueci aquilo. Sabe? Daquela forma. Eu olhei e disse, quem poderia ter feito isso? Mas eram bonitas mesmo as flores. Eram bonitinhas, miudinhas, roxinhas, lindas. Né? Quem poderia? Alguém que ouviu a minha pergunta e não me respondeu. São as flores da felicidade. E não Flores era. da felicidade. Você está também no centro Eu espírita? estava da casa espírita, eu era trabalhadora da casa espírita. Trabalhador espírita. Vi as flores e eu mentalmente perguntei, qual serão essas flores? Que não são, tem essas flores, né? Que flores são essas? São as flores da Flores felicidade. da felicidade. Então, está ali a prova desse fenômeno. É o que ele diz aqui, né? Os ruídos espíritas, podemos dizer assim, apresentam um caráter especial como esse, revelando intensidade, timbre, falam com uma voz suave, tranquila, meiga, muito variado, que os tornam reconhecidos. Eu reconheci na hora, foi o espírito. E não permitem sejam confundidas com os estalos da madeira, com nada disso. São pancadas secas, horas surdas, fracas, leves, horas claras, distintas, às vezes retumbantes, que mudam de lugar e se repetem sem nenhuma regularidade mecânica. De todos os meios de verificação, o mais eficaz, o que não pode deixar dúvida quanto à origem do fenômeno, é a obediência deste à vontade de quem o observa. Então, eu fiz uma pergunta e ele respondeu a minha pergunta. Foi. Então, ficaria muito mais difícil eu tentar explicar aquilo de outra forma. Ou melhor, eu não teria meios de explicar isso de outra forma. Não teria. Ah, não fui eu mesmo que respondi, como eu não sabia. Eu não sabia, nunca ninguém me disse qual é o nome daquela flor.
Ah, foi sua consciência que respondeu, não foi, porque ela não sabia mesmo. Eu não sabia, tá? Sempre achei elas muito bonitinhas, mas não sabia o nome. Até porque esse tipo de coisa, só agora que me desperta, bem chegou planta. Na época eu não tinha esses interesses botânicos, eu não tinha. Né? Então, diz aqui, se as pancadas se fizerem ouvir num lugar determinado, se responderem pelo seu número ou pela sua intensidade ao pensamento, não se lhes pode deixar de reconhecer uma causa inteligente. Todavia, a falta de obediência nem sempre constitui prova em contrário. Né? 84. Admitamos agora que, por uma comprovação minuciosa, se adquira a certeza de que os ruídos ou outros efeitos quaisquer são manifestações reais. Terá racional que se lhes tenha medo? Será que a gente deve ter medo disso? Não, é certo, porquanto, em caso algum, nenhum perigo haverá neles. Só os que se persuadem de que o diabo que as produz podem ser por elas abalados de modo deplorável, como são as crianças a quem se mete medo com o lobisomem ou o papão. Só se você é uma pessoa dessas, né? Que impressionável, a pessoa diz: olha, cuidado, não tome manga com leite que você vai morrer. Você vai passar a vida toda comer manga e leite. Né? Aquelas coisas, essas combinações fatais. Não faça isso. Tem umas coisinhas dessas aí, né? Que o pessoal fala, né? E aí a pessoa que é impressionável acredita e aí vai ter medo desse troço, né? Que lei foi essa? Eu não sei. Essas manifestações tomam, às vezes, forçoso convir proporções e persistências desagradáveis, causando aos que as experimentam o desejo muito natural de serem livres delas. A este propósito, uma explicação se faz necessária. Item 85. Dissemos atrás que as manifestações físicas têm por fim chamar-nos a atenção para alguma coisa e convencer-nos da presença de uma força superior ao homem. Também dissemos que os espíritos elevados não se ocupam com esta ordem de manifestações. Lembra? Estudamos isso antes. Ninguém vai ver espírito elevado, vou ficar batendo aqui no chão, né, para assustar a Ana. Vou ficar aqui estalando o dedo para deixar a ideína tremendo. Ninguém vai ver o Emanuel, uma Joana de Ângeles, fazendo esse tipo de coisa, né? Então, os espíritos elevados não se ocupam com esta ordem de manifestação. Eles se servem dos espíritos inferiores para produzi-las. Já estudamos isso em questões anteriores. Como nos utilizamos dos nossos serviçais para os trabalhos pesados, e isso com o fim que vamos indicar. Alcançado esse fim, cessa a manifestação material, por desnecessária. Um ou dois exemplos falam melhor compreender a coisa. Aí a gente lembra aí lá do Chico, em Pedro Leopoldo, quando ele se reunia com os amigos numa casinha de um dos companheiros, que ficava no meio da roça. Naquela época não tinha luz, não tinha nada, e eles iam à noite lá para a casinha, né, fazer reunião para promover esses efeitos físicos, materializações, aquela coisa era toda. Até um dia que Emmanuel se materializou, ele disse assim: ó, acabou o negócio, não vamos mais ter isso, não. Nada de ficar perdendo tempo com as coisas, gastando energia fazendo com isso, que não vai acrescentar nada. O que era preciso fazer já foi feito. Todo mundo já acredita, porque todo mundo já viu. Agora chegou a hora de materializarmos livros. Né? Vamos materializar livros. Então, dizendo para os filhos: agora você vai começar a trabalhar, psicografar. Chega de fazer coisa por lá, a gente aparecer, porque, né? Não tem mais um objetivo. O objetivo era chamar atenção no início da codificação. Esse era o objetivo, chamar atenção, para que as pessoas dissessem: ali tem um troço interessante. Era de chamar atenção. Como Jesus usava as curas para divulgar os ensinos do Evangelho. Lembra? Jesus, a cura não era o objetivo principal dele. Porque a doença ele sabia que era uma coisa do corpo temporária. Agora, ele utilizava a cura
para levar as pessoas, atrair as pessoas para os ensinos. Porque as pessoas sabiam que ele curava, vinham ouvi-lo. E para divulgar o evangelho, que era a palavra boa nova, né? Nós estudamos isso, e é muito interessante. Então, a gente vai parar aqui, tá, gente? Dia 21, volta a data, questão 86, 21 de fevereiro de 25. Questão 86 do Livro dos Médiuns. Fica para a semana que vem. Muito interessante isso, né? Kardec vai Muito, muito, muito. explicando de uma maneira muito simples, de forma que não fica difícil para ninguém compreender Não. coisas, né? Como as coisas acontecem. Eu gosto muito disso. E olha que é um livro escrito lá em 1868, né? A tradução também é uma tradução, não é uma tradução nova, que essa tradução aqui é do Leão Ribeiro, mas mesmo assim é bem claro, bem objetivo, sem querer enrolar, sem querer enganar ninguém. E a gente vai conseguir compreender direitinho como a coisa funciona. Então, gente, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo, né, dessa sexta-feira. Daqui a pouco, às 18h40, teremos a nossa irradiação para os nossos irmãos enfermos físicos. Agradecendo, acima de tudo, a Deus, a Jesus, por essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui procurando crescer e melhorar cada vez mais. Que o Senhor nos abençoe a todos. E um bom fim de semana de muita paz, de muita luz para todos, tá bem? Ó, um beijo aí para todos vocês. Beijo, saúde. Fiquem em paz, que o Senhor nos abençoe e se cuidem. Tá bom? Boa Beijo. noite. Amém. Até daqui Boa a pouco. noite, meninas. Boa Boa noite. noite. Fiquem com Deus. Boa noite. Até daqui a Tchau, Boa gente. noite. Tchau, tchau. Beijo.